Boa noite a todos, né? Sejam mais uma vez bem-vindos a esta casa e que Jesus esteja conosco, nos acompanhe e nos inspire, né? Para que nós possamos absorver dessa lição aquilo que nós necessitamos. Então, hoje nós vamos estar estudando o capítulo 25, né? Buscai e achareis, o item observai os pássaros do céu. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre, na verdade, o título dessa lição, né? Observai os pássaros do céu. Eu gostaria de que vocês levantassem a mão. Quem aqui hoje, por um minuto, né, por um segundo, parou e observou o céu, ou os pássaros, né, ou as flores, ou as árvores, ou sentiu a brisa, né, do vento? Quem aqui hoje fez isso? Hoje todo mundo fez, Então a chuva beneficiou vocês, hein? Eu já dei esse estudo em outros lugares, só meia dúzia que levantou a mão. Bom, para a grande maioria de nós, né, na correria dos nossos dias, no rebuliço aí que nós vivemos, né, na era do imediatismo, né, que tudo é para já, e a gente entra num ritmo aí alucinante, né? Nós acabamos, né, para muitos de nós, passa desapercebido esse presente maravilhoso, né, que Deus nos dá, que é a natureza. Né? E, na verdade, a lição de hoje é justamente isso. Jesus ele vem nos fazer esse convite, né, para que nós observemos e para que nós aprendamos com a natureza. Então, eu coloquei aqui a imagem, né, para que a gente pudesse refletir. E o professor Humberto Roden, né, ele fala que a natureza é o Deus do mundo, né, que, na verdade, é o mais próximo de nós da presença de Deus. Né? E no Livro dos Espíritos, na pergunta 4, os espíritos, né, Kardec questiona aos espíritos onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Né? E os espíritos respondem: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, tudo aquilo que nós vemos e que não é obra do homem, é obra do Pai. Né? E é justamente isso que a lição hoje vem nos falar. Essa lição, na lição dessa noite, na verdade, ela é um pedacinho do Sermão da Montanha. Né? O Sermão da Montanha, ela é a mais bela mensagem, o mais belo legado deixado por Jesus. Né? É onde Jesus nos fala tudo aquilo que nós temos que buscar para alcançar o reino dos céus. Né? Cada atitude que nós devemos ter, quais as escolhas que nós devemos fazer na vida, é no Sermão do Monte. Eu tive a oportunidade, na última jornada, de estudar um pouco a fundo essa lição. Né? E ela é belíssima. Muitas vezes, nas passagens que nós estudamos do Evangelho, nós não aprofundamos. Né? E assim, meus irmãos, eu digo que ela mudou completamente a minha visão. Né? Daquilo que eu tinha que buscar, daquilo que eu tinha que fazer e dessa mensagem. Então, é um convite que eu faço aí a todos vocês que estudem essa passagem. Né? Porque ela é, de fato, um caminho que Jesus nos deixou. Né? E nós vamos observar que não é tão difícil, né? Que basta nós querermos, de fato, alcançar esse reino dos céus. Né? Então, Jesus vem nos falar: contemplai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem celeiros. Vosso Pai dos céus é que lhes dá de comer. Então, muitos escritores, eles colocam, né, a palavra olhar. Né? E aí, quando nós vamos buscar o significado dessa palavra, que é habite, na verdade, essa palavra não é simplesmente olhar. É analisar, buscar, contemplar, observar e, sobretudo, aprender com a natureza. Né? Aprender com o Deus do mundo, como diz o professor Roden, que é um grande cientista e estudioso da filosofia, da religião. Né? Qual a postura que nós devemos ter
diante de algumas coisas da nossa vida. A natureza ela nos fala isso. Basta nós observarmos, né? É que a grande maioria de nós não paramos um minuto para refletir sobre isso. E na pergunta 674, nós vamos buscar a questão da lei do trabalho, né? E também nós vamos estar falando um pouquinho da lei do progresso. Por quê? Porque o Evangelho nos fala que essa passagem, né, contemplar os pássaros, observar os pássaros no céu, se nós levássemos ao pé da letra, como muitas lições, né, como muitas parábolas, como muitas ilustrações que Jesus nos fala, né, nós estaríamos estagnados. É isso que o Evangelho nos fala. Né? Porque ela por um minuto, né, se nós não pararmos para refletir, ela vai totalmente contra a lei do trabalho e do progresso. Né? E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 674, nós vamos buscar essa questão do trabalho. Né? O trabalho é uma lei da natureza, e por isso constitui uma necessidade para o homem. Né? É através do trabalho que nós desenvolvemos a nossa inteligência, as nossas potencialidades, é através do trabalho que nós vamos nos enobrecer. Né? Então, quando fala na passagem, né, os pássaros não fiam, não ceiam, não amontoam, na verdade, o que Jesus vem nos falar é não da questão do trabalho em si, mas da questão do despojamento material. Né? Ele fala para que nós nos despojemos dos bens materiais. Se nós observarmos, por exemplo, como um passarinho faz um ninho, a técnica que ele usa, né, a arquitetura, a engenharia que ele usa, nos Googles da vida, aí nós vamos achar, nos YouTubes, né, vídeos belíssimos, nós vamos ver que o trabalho dos pássaros é belíssimo. É belíssima a construção de um ninho. Né? E a cada nova alvorada, ele constrói um outro ninho. Né? Então, ele não amontoa. E é isso que Jesus vem nos pedir, o despojamento. É óbvio, meus irmãos, que nós devemos buscar o melhor. Está intrínseco em nós. E na lição anterior do Evangelho, o Evangelho vem nos falar justamente isso. Né? Ele fala assim, mas Deus lhe deu a mais do que o animal o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à procura dos meios de melhorar a sua posição. Então, é através desse desejo que o homem vai buscar a ciência, a tecnologia, né, que ele evolui. A lei do progresso está em cada um de nós. É esse desejo. Né? Agora, nós não podemos fazer desse desejo de buscar algo, né, dos bens que nós buscamos no dia a dia, o conforto do carro, da nossa casa, todos nós queremos, né? Todos nós buscamos, né, o melhor. Mas nós não podemos fazer isso paradigmas da nossa felicidade. Né? Eles não podem ser o motivo da nossa existência. Né? Outra referência que Jesus nos faz nessa lição também, é a respeito dos lírios. Né? Então, ele fala, contemplai os lírios dos campos. Não crescem, não trabalham, nem como crescem, desculpa. Não trabalham, nem fiam. E, no entanto, digo-vos eu, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu jamais como um deles. Se, pois, Deus veste assim a erva do campo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Né? Então, eu coloquei aí uma descrição de Salomão, né? Rei de Israel durante 40 anos. Né? Então, Jesus vem nos falar, né, sobre a questão dos lírios do campo. Nós sabemos da importância do lírio do campo para alguns países, algumas regiões. Né? Em Israel, passado algum tempo, né, após essa seca, ele é utilizado como queima. Igual nós utilizamos aqui a madeira, ele é utilizado como queima. Né? Então, se Jesus, né, veste tão belíssimamente esse lírio do campo, que dirá a nós, né? É que a nossa fé ainda é um pouco oscilante. Nós oscilamos diante da dificuldade. Né? Ao invés de nós nos fortalecermos, nós, muitas vezes, somos oscilantes. Né? E aí ele vem falar
da questão dos tesouros, né? Ele fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corrói, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, né? Então, eu pergunto a vocês, meus irmãos, quais são os tesouros que nós estamos amontoando, juntando, guardando? Né? Quais são os nossos tesouros? São os tesouros das boas obras, do perdão, do amor, da benevolência? Né? Quais são esses tesouros que nós estamos guardando? Né? São tantas as bênçãos que Jesus nos dá, que o Pai nos concede, né? A bênção da saúde, da inteligência, da família, dos amigos, do trabalho que nos enobrece, né? E por que não falar também, não considerar como bênçãos as dores, né? Como diz o Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água, porque a garganta está seca. É uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Então, quantos de nós, após um período de dor, nos tornamos uma pessoa melhor, mudamos completamente a nossa visão da vida, né? Passamos a valorizar os nossos familiares, né? Passamos a dar valor no nosso trabalho, né? Mudamos completamente essa visão que nós tínhamos antes. Então, na verdade, gente, tudo é a forma como nós olhamos, né, para a vida. Às vezes nós temos tudo e estamos reclamando, né? E às vezes nós também não temos nada e estamos reclamando, né? Quando eu falo tudo, não é só bens materiais, é essas bênçãos, né, que Deus nos dá todos os dias e que às vezes a gente passa desapercebido por elas. E Jesus vem nos falar uma frase muito enriquecedora, e, na verdade, é um alerta para todos nós, né? Ele nos fala assim: porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Né? Então, meus irmãos, é o magnetismo, né? Onde está o nosso pensamento, ali nós estamos. E aí, quantos irmãos, né? Quantos irmãos perdidos na terra, né? Vagando, em busca da riqueza que tinha, da herança da família, do corpo que já não existe mais porque está enterrado, né, está sobre a terra. Né? Quantos irmãos perdidos porque estão atrás destes tesouros, dos tesouros da terra, e não dos tesouros dos céus. Né? Quais são esses tesouros que nós devemos buscar? E neste momento, Jesus ele nos leva a refletir sobre o ser e o ter. Né? Hoje em dia, às vezes a gente vai falar sobre essa questão do ser, né? E parece que isso, na verdade, é corriqueiro, é uma bobagem. Né? Parece que hoje, assim, no mundo onde tem tantas facilidades, onde a gente consegue as coisas com tantas facilidades, parece que isso perdeu um pouco a importância. Né? Mas, na verdade, nós temos que resgatar isso, né? A questão do ser e do ter. Né? O que nós somos e o que nós temos. Né? Qual a importância disso nas nossas vidas? E Jesus, nesse mesmo Sermão da Montanha, é a primeira proposta dele. É essa primeira análise que ele faz, né? Onde ele fala que bem-aventurados são os pobres pelo Espírito. Neste momento, Jesus proclama, né, como herdeiros dos céus, os pobres pelo Espírito. Né? O que é ser pobre pelo Espírito? É uma reflexão muito corajosa que nós temos que fazer. Né? Porque, como eu já disse, nós podemos ter coisas, mas elas não podem ser o paradigma da nossa felicidade. Né? Se o meu carro tem mais importância do que a minha família, tem alguma coisa errada. Eu estou amontoando ou estou dando valor nos tesouros da terra e não dos céus. Né? Então, o que é ser pobre pelo Espírito? Né? Então, ele vem nos falar da pobreza, do despojamento. Né? Não é da questão de ter ou não ter, possuir ou não possuir, mas de possuir e não ser possuído. Né? Há uma diferença muito grande. Às vezes, o rico possui milhões, mas os milhões não o possuem.
Ele é que manda nos milhões e não os milhões nele. E, às vezes, o mendigo, ele está muito mais preso do que o milionário, né? Porque ele está preso pela vontade de ter. Então, ele está possuído por aquilo que ele não possui, né? Então, a grandeza, na verdade, não é de ter ou não ter, mas de ser, né? E do que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos. Essa é a reflexão que Jesus nos fala, né? Nos pede para que nós façamos, né? E aí, nesse momento, eu trago uma ilustração que eu acho muito bonita, é uma passagem muito bonita que o Evangelho nos traz. Ele nos fala que João, né, e Pedro, após Jesus ter nos deixado, eles ficaram morando nas redondezas de Jerusalém. E um dia eles foram ao templo, né, e meditando sobre a questão do amor não amado, quando eles estavam saindo do templo, naquela época, como até hoje nós vemos, né, os enfermos, os paralíticos, os cegos eram colocados, né, à porta da igreja. Então, quando João e Pedro estavam saindo, um paralítico estendeu a mão para Pedro e disse: dá-me uma ajuda, sou paralítico. E Pedro fixou o olhar deste irmão e disse a ele: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho dou-te. Levanta-te e anda. E o paralítico levantou e andou, né? Ele não deu do que ele tinha, porque ele não tinha nada, mas ele deu do que ele era. Ele doou-se àquele irmão. E ele levantou e andou. E a partir deste momento, os enfermos eram colocados à calçada, para que quando ele e João saíssem do templo, o reflexo do sol, a sua sombra, os curasse. Veja, a sua sombra, né? Era o magnetismo deles, né? Porque não tinham nada, mas eram. Então, é essa reflexão corajosa que nós temos que fazer. O que nós somos? Quais os tesouros que nós estamos amontoando, né? Nós estamos preparados? Quais são os tesouros que nós estamos levando na nossa mala? Porque se for o carro, a casa, o dinheiro, a conta bancária, né, as minhas joias, vão ficar na mala, não vão com a gente, né? E a nossa mala vai vazia, né? Então, Jesus vem nos falar: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo, né? Então, meus irmãos, o que Jesus veio nos falar com isso? Que nós busquemos a Deus. Todos nós aqui, ao reencarnarmos, nós tivemos um plano reencarnatório, certo? A grande maioria de nós. Então, onde nós estamos, o que nós temos, tudo isso foi escolha nossa. Nós concordamos com isso, né? E está sendo dado a nós exatamente o necessário para que nós possamos cumprir a missão que nós viemos aqui. A cada um de nós foi dada uma missão individual. E também foi dado o necessário para que nós possamos cumprir essa missão e evoluir, né? Então, na verdade, é isso que Jesus vem nos falar. Que busquemos a Deus, busquemos as coisas de Deus, e tudo o que será necessário nos será dado, né? Então, nós não precisamos ficar nesse estresse, né? Na verdade, isso aqui é uma receita contra o estresse, né? Porque muitas vezes a nossa fé é tão oscilante que se nós temos uma duplicata de R$100 para pagar e nós temos 90, ao invés de nós agradecermos os 90, nós choramos os 10. Como se o Deus que nos deu os 90 não possa nos dar os 10, né? Então, na verdade, olha só, se ele não vem sempre em nossa ajuda por um socorro material, nos inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Então, a todo momento nós somos inspirados. A todo momento, a espiritualidade, Jesus, né, está trabalhando por nós, né? Mas nós, às vezes, não paramos e nós não temos fé
Né? E aí, quando a gente fala assim, mas tudo vai dar certo, no final tudo se resolve. E é verdade, no final tudo se resolve, não é? Mas às vezes não se resolve da forma como nós gostaríamos. Mas eu queria os 10. Poxa, mas eu fui lá com os 90 e negociei, vou pagar os 10 em 5 vezes. Ótimo, deu certo do mesmo jeito. Né? A ajuda foi outra, não foi a que eu queria, não foi a que eu planejei. Mas eu resolvi, não foi assim? Então, na verdade, nós temos que ter fé. Porque o socorro vem, né? Talvez não do jeito que nós gostaríamos, mas ele vem. E no final, o Evangelho ele termina com uma frase, com um texto reconfortante, né? Onde ele fala que a terra produzirá o bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando nós soubermos administrar os bens que ela nos dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os povos. Né? Então, é reconfortante, não é? Nós sabemos que nós temos condições de reverter esse quadro que nós temos hoje, e que está em nossas mãos. Mas qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, meus irmãos, é nós exercitarmos a enxergar o outro enquanto irmãos. Né? Tem uma frase da Joana de Ângeles, que eu gosto muito, que ela fala assim, que é muito fácil chorar a dor do próximo, né? Difícil é sorrir com seus êxitos, né? Porque, nossa, fulano é meu amigo, é meu irmão, mas quando ele é promovido e eu não, meu discurso cai todo por terra, né? Não é assim? Por quê? Porque a irmã inveja não deixa. Né? Então, nós temos que sorrir com os êxitos dos outros, nós temos que aprender, né, a ficar felizes com as conquistas do outro. Porque aquilo que nós damos ao mundo, o mundo devolve a nós. Né? Então, se eu faço a minha parte, se eu desejo bem, se eu faço a caridade, se eu desejo ao meu próximo, mais próximo, todo o bem que eu posso, né? A vida também vai me devolver isso em algum momento. Então, eu não preciso me agitar por isso. Eu tenho que ter fé. Né? Eu tenho que ter fé. Só para ilustrar essa questão do ser e do ter também, antes de eu falar desse convite de Jesus, né, quero contar uma outra história, né, que o Divaldo conta para a gente. Ele fala sobre Gandhi. Né? Ele fala que quando Gandhi foi chamado pelo Vaticano para ser homenageado numa grande condecoração, ele pegou o bonde em Roma com a cabra e o cajado, né? Vestindo a sua veste habitual, cobrindo as partes prudentes, e foi para o Vaticano. Chegando ao Vaticano, ele foi barrado à porta. Né? Falaram, mas Mahatma não pode entrar. O cerimonial, a etiqueta, o traje é traje de gala. Né? E aí Gandhi olhou e falou, se importante é o traje, então fique com o meu traje. Né? Esta cabra é o ser mais importante do mundo. Né? Onde eu for, ela vai. Se o traje tem importância, então fiquem com o meu traje. Ele virou as costas e foi embora. Né? Não era a Gandhi que eles queriam homenagear, na verdade. Né? Era o traje, era a etiqueta. Né? Era isso que eles queriam homenagear. Então, onde quer que nós estejamos, né, que nós busquemos essa questão do ser, né, sem nos contaminarmos pelo ambiente, pelo luxo, pela sociedade, né, pelas festas, sem nos contaminarmos. Né, que sejamos puros e busquemos essa pobreza espiritual que Jesus nos pede. Né? E antes de encerrar, como a lição fala muito da natureza, né, eu queria deixar para vocês o convite de Jesus. Na verdade, Jesus faz um convite para nós. Que em algum momento, alguma hora do dia, nós possamos sair do rebuliço que nós vivemos e contemplar a natureza, ficar mais próximos de Deus, através dos nossos pensamentos, através das aves do céu, através do sol, através das flores dos nossos jardins, que passa tão desapercebido por nós todos os dias, que possamos ouvir o silêncio, para que possamos escutar a voz do Pai dentro de nós.
né? Então, que Jesus esteja conosco, que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês, e que nós possamos sair daqui hoje melhor do que nós chegamos aqui. Obrigada.